Shalom, seja muito bem-vindo a mais uma porção da semana aqui no meu canal, onde nós começamos o projeto Crescendo na Sabedoria da Torá, como o apóstolo Paulo diz em Timóteo, que as sagradas letras têm o poder de tornar o homem sábio, afirmando e confirmando as palavras de Salmos que diz que a lei de Deus torna até o homem mais simples em um homem sábio. Nós temos buscado extrair de cada porção semanal da Torá a sabedoria divina. Então convido você a continuar nesse vídeo, já se inscrever, deixar o seu like também para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Bom, nós estamos na porção da semana de Ekev, de Deuteronômio capítulo 7, versículo 12, até Deuteronômio 11, no capítulo 25. Quero dizer que você é muito bem-vindo aqui no meu canal e agradecer a participação de cada um dos que tem assistido, dos que tem comentado, dos que tem compartilhado. No vídeo, na live da semana passada, nós recebemos a participação de alguns irmãos que estiveram ao vivo conosco e também dos que depois deixaram seus comentários, como o Luiz, que deixou seu comentário, a Mila deixou o comentário, Rosana Moura também deixou seu comentário, e eu quero agradecer cada pessoa que participou, cada pessoa que comentou, e incentivar você que está agora assistindo essa porção da semana, ficar até o final e no fim deixar seu comentário, sua participação, que eu vou citar você no próximo vídeo, tá bom? Bom, quero já então ir aqui para a nossa porção da semana. Hoje eu não consegui entrar em live, então esse vídeo está subindo gravado, mas eu quero já pedir a você que puder, como disse agora há pouco, deixar seu comentário que eu cito você na próxima live, tá bom? Deuteronômio capítulo 7 é a partir do versículo 12 que começa a porção da nossa semana. E nós trago aqui no meu canal o comentário de Moshe Grilak. E ele vai fazer uma observação sobre o discurso de Moisés que continua sendo o seu último discurso. O livro de Deuteronômio começa com estas são as palavras que Moisés disse ao povo ali no Jordão. Quando o povo fosse atravessar o Jordão, seria então o início da posse da terra. Só que Moisés não vai atravessar o Jordão. Moisés vai ficar nos limites ali do Jordão e é o lugar onde ele vai pronunciar o seu último discurso, o que Moshe Grilak vai chamar de o seu discurso de despedida. E mesmo sabendo que não entraria na terra, Moisés vai descrevê-la como uma terra boa, e Moshe Grilak vai observar isso. Eu quero ler com você. Moshe Grilak vai comentar o seguinte da porção da semana. Dos versículos desse trecho bíblico, sopra o vento forte da frustração de Moisés em relação à terra de Israel. Ao ler o texto, compartilhamos sua dor ao avistar a terra que não conseguiu atingir. Podemos reparar que desde o início do livro de Deuteronômio, em quase todas as vezes que se refere à terra de seus sonhos perdidos, Moisés acrescenta um adjetivo carinhoso, chamando-a de boa, simplesmente boa. Ele menciona a boa terra constantemente em seu discurso de despedida. E também nós que vivemos distantes no tempo e no espaço das colinas de Moabe, o palco derradeiro do líder que se retira, podemos sentir o quanto eram realçados o amor e a dor que fluíam no coração de Moisés toda vez que mencionava essas singelas palavras, a boa terra. Eis um exemplo de sua dor, aqui em Deuteronômio 3, no versículo 25. Olha a maneira como Moisés vai se dirigir, ao povo, falando da terra, como a maneira como ele diz, expressa um amor pela terra, mas ao mesmo tempo uma dor, uma frustração de saber que não poderia adentrá-la. Então aqui em Deuteronômio 3, no versículo 25, vai dizer: rogo-te que me deixes passar para que veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. E apesar de Moisés pedir dessa forma, peço, deixe-me passar para que eu veja esta boa terra. Então, ao mesmo tempo que há uma dor em saber que não ia poder passar, ao mesmo tempo há um amor quando ele chama a terra de boa. E aí no versículo seguinte diz:
Porém, o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, e não me ouviu. Antes o Senhor me disse: basta, não me fales mais deste assunto. Então Moisés ele vai falar com amor, né? Esta boa terra, mas também vai falar com dor, sabendo que não pôde nem sequer, né, adentrá-la. E apesar disso, né, apesar de Moisés carregar essa frustração de não poder entrar, ele não deixa de falar a respeito da terra com carinho, com amor. E é muito interessante essa observação de Moshe Grilak, a maneira como Moisés vai descrever a terra. E ele vai atentar-se aos produtos da terra que Moisés vai listar para o povo. Moisés vai dar a descrição da terra. Então quero continuar aqui o comentário que diz: no trecho bíblico que estamos abordando, Moisés acrescenta outros adjetivos à terra de Israel, demonstrando seu amor a ela. Ele se demora na descrição dos encantos da terra prometida, enumerando todas as suas qualidades naturais. Isso vai estar aqui na porção da semana, no capítulo 8, aqui de Deuteronômio, do versículo 7 até o versículo 9. Então vamos ver a maneira como Moisés vai fazer essa descrição da terra. Porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes e de mananciais que saem dos vales e das montanhas. Veja, ele vai descrever os mananciais, né? As fontes, né, das águas. Terra de trigo e cevada, e de vides e figueiras, e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro e cujos montes tu cavarás o cobre. Veja que aqui no versículo 9 vai nos lembrar um salmo. E nada te faltará nela. O discernimento daquilo que Moshe Grilak vai comentar a respeito da porção dessa semana vai inclusive servir para a nossa interpretação correta de Salmos 23, em que Davi diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O nada faltará vai ser bem compreendido nas palavras de Moshe Grilak na porção dessa semana. Olha que incrível. Eu vou ler aqui o comentário dele que diz: um sopro cheio de frescor emana desta descrição cativante. Ao ler esta descrição, podemos ouvir o murmúrio das águas, dos riachos, e vislumbrar os campos cobertos de trigo, estendendo-se até o horizonte. Podemos ver as parreiras verdejantes nas encostas dos montes, a oliva abundante, o mel escorrendo das colmeias e a pureza do azeite. Em resumo, podemos imaginar todos os prazeres ofertados pela boa terra, na qual não te faltará nada. Moisés conteve-se. Agora que é interessante, Moshe Grilak vai se atentar ao que Moisés vai escolher, os elementos da terra que ele vai escolher para colocar na sua descrição dela. Moisés vai ser seletivo naquilo que ele vai citar de qualidade da terra. Haviam outras qualidades que ele não cita. Então, dentre todas elas, ele opta e ele escolhe algumas específicas, e isso é por uma razão. Olha que interessante. Moisés, diz Moshe Grilak, conteve-se conscientemente em sua descrição. Ribeiros e fontes, mas não rios. As 7 espécies com a qual a terra de Israel foi abençoada. Veja, ele escolhe 7 espécies que havia na terra. E ele vai descrever 7, não mais e nem menos. Trigo, cevada, uva, figo, romã, oliva e tâmara. Mas não as outras frutas da terra, que nela também se encontram em abundância. E de seus montes citou apenas o ferro e o cobre, deixando de lado o papel da prata
e do ouro no mundo. Vejamos o que nos diz um comentário sobre a Torá. Ele vai citar o comentário de Dom Isaac Abravanel, provavelmente aqui um ancestral aí de Senhor Abravanel, né, conhecido como Silvio Santos, aqui faleceu semana passada, que Deus o tenha. Ele é judeu, né? Esse nome Abravanel, ele é conhecido na comunidade de Israel porque existe um comentário sobre a Torá de Dom Isaac Abravanel, do qual o Silvio Santos inclusive descende. E aí olha o comentário de Dom Isaac Abravanel. É sabido que na terra de Israel há outras frutas também, como a maçã, por exemplo. Mas Moisés, nosso mestre, que Deus o tenha, só se lembrou aqui das coisas que beneficiam a alimentação do homem, que são o pão, o vinho, as uvas e os figos, conforme escreveu Galiano, o primeiro dos médicos. Estes itens, acrescidos do azeite e do mel, são suficientes para o homem manter sua saúde, enquanto outras frutas têm matéria propensa ao bolor. Olha que interessante. Então Moshe Gilak vai comentar. Moisés mencionou-lhes apenas os alimentos básicos necessários para a alimentação e a saúde. Ao deixar de mencionar os outros frutos existentes na terra de Israel, Moisés quis lembrá-los da função principal da comida, que é manter o corpo saudável e forte para que o homem possa desenvolver adequadamente suas qualidades espirituais e cumprir sua missão de vida. Desfrutar do prazer de comer é permitido? Sim, é permitido, mas não se deve tornar o ato de comer um ritual tão intenso conforme as sessões de culinária descrevem nos jornais. Já o ato de empanturrar-se desmedidamente é um sinal inequívoco do vazio espiritual da sociedade, um sintoma que indica seu esfacelamento. Então veja que Moshe Gilak vai observar, citando inclusive Dom Isaac Abravanel, que Moisés ele vai utilizar os elementos que havia na terra necessários apenas para a sobrevivência e a saúde do homem, e não aqueles que seriam mais por uma questão de prazer ou de exagero. E ele vai então observar que essa maneira como Moisés vai fazer a descrição da terra é para enfatizar, né, a importância que a Torá dá ao homem ser equilibrado, inclusive na sua alimentação. Olha como isso está mostrado ali nas entrelinhas, que Paulo vai citar de maneira clara em Gálatas ao falar que a glutonaria é uma obra da carne, que uma vez praticada pode inclusive levar o homem a perder seu lugar no mundo vindouro, perder seu lugar no reino de Deus. Paulo vai dizer que os que praticam tais coisas não herdarão o reino. Então veja que interessante o fato de a descrição que Moisés faz da terra destacar a preocupação apenas com aquilo que era necessário para a boa saúde do homem e não para o seu exagero. E que inclusive, né, ele vai dizer que empanturrar-se é apenas um sinal do vazio espiritual. Interessante essa observação. Moisés vai continuar dizendo o seguinte: foi esta a primeira regra que lhes ensinou Moisés no caminho da felicidade. Na terra vislumbrou apenas ribeiros, fontes e vales, mas não rios. Fez isto, segundo os comentaristas, para suscitar a sabedoria do povo e para enraizar em seus corações a verdade de que a bênção da boa safra depende das águas da chuva, que enchem as fontes e os vales, ou seja, da misericórdia divina. Por que ele não vai descrever rios na terra de Israel, mas fontes que vinham dos vales, né, como vai ser dito, dos vales e das fontes de água? Porque os lugares de onde vinham essas águas a Israel eram lugares que enchem-se com chuva. Ou seja, essa chuva seria uma expressão da dependência que Israel deveria ter sempre de Deus e não da própria terra. Este sentimento de dependência
é um verdadeiro obstáculo que se impõe à vulgaridade de espírito, à arrogância e à ostentação. Não há sociedade imune à necessidade de ter um pouco de humildade. Humildade esta que torna a vida mais agradável ao melhorar as relações interpessoais. Na terra de Israel não há rios. Não existe um rio que se compare ao Nilo, cujas águas irrigam os campos do Egito. Não há rio que se fascine o homem, induzindo-o a crer ser possível caminhar neste mundo por si só, sem Deus. A fascinação é tão grande que chega ao ponto de transformar o próprio Nilo em divindade. Então, ou seja, no Egito tinha o rio que era abundante, que irrigava e da qual a terra do Egito dependia. E fez com que o Nilo chegasse até mesmo a ser adorado como uma divindade. Isso não tem em Israel. Não tem um rio parecido. Tampouco existe uma fonte ali que não dependa da chuva, ou seja, da misericórdia divina. Isso com o objetivo de lembrar o povo judeu da dependência que eles têm de Deus e não da própria terra. No passado era o Nilo, hoje é o dólar, o petróleo, a força, o nacionalismo e a diversão. Ou seja, enquanto eles estivessem ali na terra de Israel, qual é então a grande sacada aqui, né? A sabedoria que se extrai disso? É o fato de que Israel, o povo, entraria na terra pela misericórdia de Deus, pela graça do Eterno, e não por algo ou por uma força própria. Inclusive, isso vai ser mostrado na porção dessa semana mesmo, aqui no capítulo 9 de Deuteronômio, no versículo 4, que vai ser dito assim: quando, pois, o Senhor teu Deus os lançar fora diante de ti, não fales no seu coração dizendo: por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para a possuir, porque pela impiedade destas nações é que o Senhor as lança fora de diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração que entras a possuir a sua terra, mas pela impiedade destas nações o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti, para confirmar a palavra que o Senhor jurou a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor, seu Deus, te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és povo obstinado. Lembra-te e não te esqueças de que muito provocastes a ira do Senhor, seu Deus, no deserto, desde o dia em que saístes da terra do Egito, até que chegastes a este lugar. Rebeldes fostes contra o Senhor. Ou seja, fica claro aqui a graça do Eterno. A graça de Deus foi a razão pela qual Israel entrou na terra. Não foi por uma justiça própria, não foi por uma força própria, foi por uma graça divina. É a razão pela qual Moisés vai dizer que as fontes das águas que havia em Israel dependiam da chuva, para sempre lembrá-los que eles estavam ali pela misericórdia de Deus. Se não for a graça do Eterno, eles não estariam lá. Então é errada a teologia que afirma, ou a visão teológica que afirma, que a graça de Deus começou no Novo Testamento. Isso é uma visão errada vinda do dispensacionalismo, que apregoa que Deus tem diferentes maneiras de agir durante as eras da humanidade. Embora sim, Deus tenha diferentes formas de agir, não significa que ele não atuou por graça em todas as eras. A ideia dispensacionalista é que a graça começou a partir do sacrifício de Yeshua e que antes desse tempo não havia graça. E aí onde faz essa separação entre tempo da lei e tempo da graça. Não existe tal separação quando nós temos uma leitura atenta das Escrituras.
Eu acabei de citar um texto na lei de Deus, onde ele afirma que não foi por justiça própria que Israel entraria na terra. Então isso realça o quê? A misericórdia do Eterno a favor do povo de Israel. E eles deveriam sempre lembrar dessa misericórdia, dessa graça que revestiu o povo de Israel. Então, a graça do Eterno sempre existiu e é a razão pela qual Deus abençoa seu povo. O que nós temos a partir do sacrifício de Yeshua é a graça de Deus mais realçada. É um aumento dessa graça, né? Que João vai chamar de graça sobre graça. Mas a graça de Deus sempre existiu. Então, continuando aqui sobre a descrição que Moisés faz da terra, nós vamos continuar nos comentários de Moshe Grilak, que diz: este é também o segredo do ferro e do cobre da terra de Israel. Estes metais são necessidades primárias para a sobrevivência do homem. Eles são necessários ao seu desenvolvimento material e ao seu bem-estar, pois deles são feitos instrumentos de trabalho e objetos caseiros. É por isto que Moisés realça a sua existência. Mas a prata e o ouro, explica-nos Narmânides, são luxos. Os objetos de prata e ouro, assim como as joias de pedras preciosas, servem ao orgulho e à vaidade do homem, e não à sua sobrevivência. Eles contribuem à existência de diferenças sociais visíveis, semeando assim a arrogância dos privilegiados e a inveja destrutiva dos que desejam, mas não possuem tais joias. As duas atitudes acima, a arrogância e a inveja, são odiadas pela Torá e afastam o homem do caminho da felicidade. Isto tudo sem contar o fato de terem trazido ao mundo a perseguição constante aos dispensáveis bens de consumo e a maratona insana na pista da competitividade material, cujos passos acelerados atropelam a espiritualidade interior. Ou seja, um passo a mais na direção oposta à felicidade. Segundo os comentaristas, é por este motivo que a prata e o ouro não serão encontrados no país hebreu da simplicidade. Olha que interessante, Moisés não vai dizer que quando ele vai falar dos materiais minerais, ele não vai dizer que era uma terra de ouro e prata, ele vai dizer que era uma terra de cobre e ferro. Ou seja, para mostrar de novo que eram os materiais dos quais dependiam apenas a sobrevivência e a necessidade básica do homem. Não o ouro e a prata que serviria apenas para o seu próprio egoísmo ou para o luxo vaidoso do homem. Ou seja, a maneira como Moisés vai descrever a terra e chama a terra de boa, não é porque era uma terra que proporcionaria os luxos e as vaidades do povo, mas porque era uma terra que proporcionaria o necessário para a existência e a saúde do povo. E isso é um método para a felicidade. É não correr atrás daquilo que apenas serve à vaidade, à diferença, ao egoísmo, à ostentação. Então muitas pessoas correm atrás de coisas que na verdade elas não precisam. Vão servir apenas para a própria ostentação, divisão, inveja e por aí vai. Eu, inclusive, recebi um relato de um irmão que disse que até preferiu trocar o carro que tinha de luxo por um carro mais simples, porque ele percebeu que isso estava despertando só divisão, inveja, arrogância. E é verdade, isso é real. Às vezes, nosso desejo por coisas de luxo expressam apenas um coração materialista e vaidoso. E a maneira como Moisés descreve a terra seria uma terra simples, mas que ao mesmo tempo era uma terra boa. Agora vamos continuar para fazer o encerramento desse comentário da semana, que está muito interessante aqui de Moshe Grilak. Ele vai dizer assim: deste ponto seguimos a terra na qual não faltará coisa alguma. Então lembra que nós citamos, Moisés vai dizer que ele vai dar todas essas descrições, né? Ele vai citar todos esses elementos que estariam presentes na terra de Israel,
mas que ele vai dizer que, apesar dele não citar o ouro, apesar dele não citar a prata, apesar dele citar apenas 7 frutos e não mais frutos, apesar de aparentemente faltar algumas coisas, ele ainda vai dizer, ele vai encerrar sua descrição em Deuteronômio 8, dizendo que seria uma terra na qual eles não sentiriam falta de nada. Olha como isso vai ser dito, como nós já lemos, eu vou colocar de novo, Deuteronômio 8, versículo 9. Terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro e cujos montes tu cavarás o cobre. Mas o interessante é que Moisés vai dizer, né? Terra que nada te faltará nela. Esse é o interessante aqui que Moshe Grilak vai observar. Apesar de aparentemente faltar algumas coisas, Moisés vai destacar, vai enfatizar que eles não sentiriam falta de nada na terra de Israel. E aí, sobre isso, eu gostaria de comentar aqui o que Moshe Grilak vai observar, que inclusive, como eu disse, vai lembrar o Salmo 23. Um dos comentaristas da Torá interpretou como significando que reinaria na terra prometida um estado natural de satisfação. Mesmo que falte uma ou outra coisa, mesmo que eventualmente a terra passe por alguma necessidade ou o nível de vida dos cidadãos não seja sempre dos melhores, nela reinará uma alegria básica de vida, fundamentada em uma satisfação e contentamento com o possível. Este tipo de sentimento pode subsistir apenas quando os indivíduos e a sociedade compartilham algum objetivo maior. Ou seja, né? O fato de Moisés não colocar mais detalhes da terra e mesmo assim dizer que eles não sentiriam falta de nada, esse não sentir falta de nada não é porque não faltava algumas coisas, porque como o Moshe Grilak observou, a descrição que Moisés faz da terra, na descrição que ele faz, falta algumas coisas, como o ouro e a prata. Ele não vai descrever o ouro e a prata, mas ele vai dizer que eles não iam sentir falta do ouro e não iam sentir falta da prata. Então isso revela um estado de satisfação. Então quando o Salmo 23 vai dizer o Senhor é meu pastor e nada me faltará, não é que não faltará alguma coisa, mas é que ainda que algo me falte, eu não sentirei falta disso. Ou seja, eu estarei satisfeito. Por isso que uma tradução possível seria: o Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. Como nós observamos aqui na porção dessa semana. Havia algumas coisas que poderiam faltar na terra, mas o povo não sentiria a falta disso. Como é possível preservar esse tipo de contentamento? Como fazer para tornar duradoura esta satisfação que abdica dos luxos? Como fazer para evitar que o materialismo se instale como um mísero substituto da felicidade que emana das experiências espirituais? Veja que ele vai dizer que o materialismo é um substituto da felicidade, mas um substituto pobre. Então a pessoa que é muito materialista, que está sempre procurando mais, talvez ela está buscando preencher a felicidade que lhe falta, que ela pode obter, mesmo que lhe falte algumas coisas. Como? Moshe Grilak vai perguntar. Como atingir esse estado de satisfação? O segredo está na porção dessa semana. Olha que extraordinário. Deuteronômio 8, que é a porção da semana, versículo seguinte. Olha que incrível, vamos ler isso aqui. Terra que comerás pão sem escassez e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro e cujos montes tu cavarás cobre. Ou seja, falta o ouro e a prata, mas por que eles não iam sentir falta? Olha, o segredo está aqui no versículo seguinte. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu.
Este é o segredo da satisfação e do contentamento. É louvar ao Eterno por aquilo que Ele nos deu. É louvar ao Eterno por aquilo que temos. Glória ao Eterno. Olha que poderoso isso. Moshe Gilak vai dizer: o segredo reside na bênção, ou seja, no agradecer, no abençoar o Eterno, né? Bênção aqui no sentido de bendizer. Rabi Yehudá Halevi comenta: o que torna agradável a vida do devoto, fortalecendo-a, acrescentando prazeres ao seu prazer, é a obrigação de abençoar, pois é obrigado a abençoar tudo o que usufrui no mundo. Moshe Gilak comenta: pois um homem que abençoa, né, ou seja, que diz bem, que bendiz o Eterno, é o homem que sabe que não é merecedor de tudo. Ele não se revolta se lhe falta algo dos prazeres da vida, mas reconhece o valor e fica contente por tudo o que consegue ter. Todo o sistema de bênçãos fortalece constantemente em seu coração o sentimento de júbilo e gratidão pelo que recebe. Caminha assim toda a sua vida pela estrada da felicidade. Esses portões foram abertos por Moisés, por meio da bênção de graças pelo alimento. O segredo do prazer que é experimentado ao se reconhecer o bem recebido é um assunto que merece uma discussão à parte. No entanto, enquanto este residir no coração das pessoas, a felicidade lhes é garantida. E enquanto a felicidade reinar na sociedade, esta não sofrerá nenhum mal ou não sentirá falta de nada. Então, olha que incrível. Apesar de Moisés, na descrição que ele faz da terra, faltar algumas coisas, ele diz que eles não sentiriam falta enquanto louvassem ao Eterno por aquilo que tinham. Então você atinge um estado de satisfação quando aprende a louvar, bendizer ao Eterno através ou por aquilo que você tem. Inclusive é daqui que se extrai a mitzvah, o mandamento de agradecer o alimento. Então nós não abençoamos o alimento, nós agradecemos a Deus, nós bendizemos a Deus pelo alimento. Então o alimento já é a própria bênção que nós recebemos. E interessante que pela Torá nós devemos fazer a bênção, né? O agradecimento, não antes da refeição, mas depois. Olha, quando pois tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor. Então, olha que interessante, né? Geralmente nós oramos antes, né? Nós cristãos temos o costume de orar antes, mas pela Torá a oração, o louvor é feito depois. E por incrível que pareça, eu tento às vezes praticar isso, né? Não, eu vou orar depois da refeição e eu esqueço. Na maioria das vezes eu esqueço. Isso revela a tendência humana de esquecer-se de Deus depois de estar farto. Então nós precisamos praticar isso e esse é um segredo para fugir da vaidade, da ostentação, do luxo e aprender a estar satisfeito com a simplicidade, louvando a Deus por aquilo que nós recebemos. Moshe Gilak vai dizer que o homem não consegue louvar a Deus porque acha que merece mais. Então ele se revolta. Então essa arrogância de achar que merece mais e de que não merece, às vezes, passar por alguma privação, é o que impede um homem de louvar a Deus. Mas quando você entende que o Eterno te dá mais do que o que você merece, então você agradece por tudo aquilo que Ele tem te dado. Bom, essa foi a porção dessa semana, incrível, eu gostei demais do comentário de Moshe Gilak, da porção da Torá dessa semana, e eu convido você a se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário que eu vou citá-lo no próximo momento que estivermos aqui. Seja ao vivo ou seja gravado, eu vou entrar no vídeo e ver os comentários de você que participou. E eu convido você a me acompanhar no próximo Shabat, Deuteronômio 11:26 até o 16, versículo 17, vai ser a Parashá Re'eh. Então, muito forte também o que vai ser comentado na próxima porção da Torá. Que o Eterno te abençoe. Agradeço você que ficou até aqui e não pude hoje entrar ao vivo, mas eu vou citar sua participação no próximo vídeo, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Shabbat Shalom e um abraço.